Jesus. Adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus. Estou feliz com o nosso Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado, Ele tem nos sustentado, até aqui Ele tem sido conosco e o nosso coração muito se alegra por isso. Queridos, olha só, entrando aqui para trazer algo de Deus para mim, para a tua vida. E antes eu quero dar aquele recadinho abençoado para você, tá bom? Dia 27 e dia 28 de setembro de 2019, temos um encontro marcado ali em Londres, na Inglaterra. E eu estou lhe esperando na The Father's House Church do apóstolo Rondinelli Fidelis e bispa Juniele Fidelis. Vai ser lindo, pra glória de Deus, entrada gratuita, forma a tua caravana, chama todo mundo e vem buscar a Jesus juntamente conosco. Tem sempre um povo lindo que vai lá se alegrar conosco quando estamos na Inglaterra e eu já estou te esperando, tá bom? Vai lá, que eu estou feliz em saber que vamos adorar Jesus juntos. Dia 29 de setembro de 2019, temos encontro marcado ali em Paris, na França, tá? Estarei ali na The Father's House Church, vai ser lindo, pra glória de Deus. E nas redes sociais eu tenho deixado número para informação, tenho marcado pessoas como a bispa Juniele Fidelis, onde você pode se informar, endereço, horário, tudo direitinho. A entrada ela é gratuita, então chama todo mundo, forma a tua caravana. Eu sei que já tem um grupo abençoado que nos acompanha dali, da França, e que já está nos aguardando, e o meu coração está muito feliz para chegar aí e adorar a Jesus juntamente com vocês, tá certo? Então, em nome de Jesus, avisa que vai ter festa, e quem não pode ir, esteja em oração pela nossa vida, para que esta obra seja feita com sucesso. Glórias a Deus, queridos. Olha só, ainda não se inscreveu no canal YouTube Natália Leandro? Vai lá e se inscreve, tá certo? Estamos chegando a 800 mil inscritos, para a glória de Deus, e você é o nosso convidado a ir lá e fazer parte dessa família linda. Ao chegarmos em 800 mil inscritos, eu vou contar pra vocês onde será o nosso culto de 1 milhão, que daqui a pouquinho estamos chegando lá. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Já é inscrito? Então, entra nesse movimento comigo, convida os teus amigos, convida a tua família, convida os teus vizinhos, convida quantos você puder pra ir lá e se inscrever, pra gente chegar a 1 milhão e nos alegrarmos juntos em um lindo culto de ação de graça. Entrada gratuita, que eu quero você lá dando glória a Deus comigo, em um lugar acessível, para que você possa ir. Então, faz essa obra juntamente conosco, tá certo? Muitos são os testemunhos, muitos são as pessoas que chega e diz que recebeu uma palavra, desistiu do suicídio não uma nem duas, mas várias vezes, por intermédio do que Deus tem feito ali naquele canal. Então eu quero lhe convidar a abraçar essa obra comigo, tá certo? E juntos somos mais fortes. Então vai lá e se inscreve, YouTube Natália Leandro, já é inscrito, convida quantos você puder, para juntos nos alegrarmos na presença do Senhor. Olha só o que diz a palavra de Deus para mim e para a tua vida neste exato momento. Lá em Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 8. Mateus 3, versículo 8, diz assim a palavra do papai: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Queridos, esse versículo, ele é muito rico em aprendizado, em conhecimento, ele é muito rico em ensinamento. E nós vamos entender que o arrependimento é uma das maiores ferramentas que nós podemos usar para o aperfeiçoamento. Porque nós temos as expectativas muito altas em relação a alguma coisa, né? E quando algo dá errado e quando algo acontece, que não era do jeito que a gente queria, que causa arrependimento, nós achamos que o arrependimento em todo, ele é ruim. Ele não é ruim. Tanto que Deus, ele nos ordena produzir frutos dignos de arrependimento. Se isso fosse ruim, o Senhor, ele não nos mandaria produzir isso.
Quando ele fala a respeito dos frutos de arrependimento, ele está nos falando, queridos, ele está nos dando uma ferramenta linda nas nossas mãos. Uma ferramenta de aperfeiçoamento, uma ferramenta de amadurecimento, uma ferramenta de crescimento. Tem gente que às vezes, levado por algo que escutou e sem analisar direito e entender o poder das palavras, abre a boca e diz, mas eu não me arrependo de nada. Então você é alguém que cresce muito pouco. Então você é alguém que evolui muito pouco. Então você é alguém que tem pouco conhecimento. Porque quanto mais a gente adquire conhecimento, mais a gente se arrepende de alguma coisa. Se você olhar para quem você era 10 anos atrás, eu tenho certeza, se você fizer uma lista de arrependimento, tem muita coisa aí, querido, para ser escrito. Se você pegar a pessoa que você era há 15 anos atrás, olha aqui, vai ter uma lista de arrependimento. E quanto mais a gente vive, olha aqui, mais frutos de arrependimento a gente gera. Dignos de arrependimento. Deixa eu lhe falar uma coisa, onde há arrependimento, há mudança. Onde há arrependimento, há crescimento. Onde há arrependimento, olha aqui, há evolução. E aqui eu acho tremendo que o Senhor, ele estava dizendo, produzir frutos dignos de arrependimento. Porque quando a gente olha para o passado e a gente consegue se arrepender de algumas coisas, a gente cresce, a gente evolui, a gente melhora, a gente se aperfeiçoa. Não é desse jeitinho? Não é desse jeito? Uma mentalidade que consegue olhar para trás, que consegue olhar para alguns anos atrás, ou quem sabe algum tempo atrás, talvez nem tanto assim, mas consegue olhar e enxergar os próprios erros com uma visão muito sóbria, muito nítida, e entender que aquilo era errado, e se arrepender, ela não vai trazer as atitudes do passado para o presente e muito menos cometê-la no futuro. Você tá entendendo? É uma pessoa um pouco mais amadurecida. Sempre que houver arrependimento, sempre que houver uma reflexão em nós, e nós olharmos e falar, não, aquilo que eu fiz há 3 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, não sei. A semana passada, ontem, aquilo que eu fiz foi errado. E eu me arrependo. Eu me arrependo disso. E quando a gente tem a humildade suficiente para se arrepender daquilo que foi feito errado, daquilo que nós cometemos de maneira errônea, a gente cresce como ser humano, é coisa linda. Quantas pessoas nós vimos evolução? Quantas pessoas nós conhecemos? E o decorrer da caminhada, olha aqui, a pessoa, ela teve humildade suficiente para reconhecer alguns erros. E para mudar, porque o arrependimento ele muda, o arrependimento ele transforma, o arrependimento nos engrandece, o arrependimento, olha que ele nos evolui. Quantas pessoas nós conhecemos que eram um tipo de pessoa, mas de repente a caminhada foi passando, a pessoa foi, olha que foi se aproximando mais de Deus, foi tendo um encontro com Deus e ela foi mudando e ela foi se transformando pelo arrependimento, frutos dignos de arrependimento na vida dela, e hoje é outra criatura, como a palavra de Deus diz, uma nova criatura se formou. Não é assim? Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente olha para trás, ou quando a gente, não somente olhando para trás, mas quando a gente olha para trás ou analisa o nosso presente, aquilo que nós estamos fazendo no nosso hoje, quando a gente analisa isso, a gente tem a oportunidade de se arrepender de algumas coisas que realmente nós falhamos, ninguém é perfeito. Se alguém aqui, olha aqui, Jesus ele sabia tanto da estrutura humana que um dia ele confrontou os homens. Quando eu falo de homem, eu falo de gênero humano, ser humano, homem e mulher. Ele disse, quem não tem pecado? Quem nunca errou? Quem nunca falhou? Atira agora a primeira pedra. E eu tenho certeza que ele ficou esperando para ver o que eles fariam. E a Bíblia diz que dos mais velhos aos mais novos, eles se retiraram daquele julgamento contra uma mulher que tinha sido pega em adultério. Eles se retiraram. A Bíblia diz que dos mais velhos, e isso me chama a atenção. Por que os mais velhos?
Com certeza mais bagagem, com certeza mais experiência, com certeza, olha aqui, mais histórias para contar. Aí eu acredito que eles começaram a lembrar de muitas coisas e eles entenderam que eles não tinham como condenar alguém, pois eles eram falhos. E ao lembrar das suas falhas, arrependimento surge. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Olha aqui, o Senhor, ele sempre vai nos confrontar a olharmos para nós mesmos. Para que em nós seja gerado arrependimento. Sabe qual é o problema do fariseu? Sabe qual é o problema do religioso? Sabe qual é o problema daqueles que gostam de julgar e acusar os outros? Ele quer que os outros se arrependam daquilo que eles fazem errado. Olha aqui, mas ele mesmo não tem coragem de olhar para si e se deixar moldar, amadurecer e evoluir com seu próprio arrependimento. Você tá entendendo? É por isso que às vezes a gente encontra na caminhada algumas pessoas que julgam, que apontam, que condenam. Olha pro outro e diz, você viu o que fulano tá fazendo? Pois é, ainda disse que é homem de Deus. Você viu o que Beltrano tá fazendo? Pois é, mas quanto isso, na realidade, eu não posso gerar arrependimento em ninguém. Eu não posso. Só quem convence do pecado e do juízo, ou seja, quem gera arrependimento no coração do homem é o Espírito Santo. Então eu não posso. Então a minha missão não é convencer ninguém do pecado e do juízo, é simplesmente falar a palavra. O pecado e o juízo, quem vai convencer é o Espírito Santo. O que eu posso fazer é me autoanalisar e não analisar o outro. O outro é problema dele. Você tá entendendo? A Bíblia diz, analise o homem a si mesmo. Não manda analisar o outro, não manda analisar a outra pessoa, não manda analisar o vizinho, não manda analisar ninguém, é a si mesmo. O meu negócio é comigo e Deus. O seu negócio é com você e Deus. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Pois é, mas deixa eu lhe falar uma coisa. É válido nós olharmos para trás para que nós possamos produzir frutos de arrependimento, ou seja, entender os erros que nós cometemos, nos arrependermos destes erros e não cometê-los novamente. Isso é amadurecimento, isso é crescimento. Agora, deixa eu lhe falar algo. O arrependimento, ele pode ser facilmente confundido com remorso. E o remorso, ele é completamente diferente, apesar de haver alguns sintomas semelhantes. Mas ele é completamente diferente. E talvez você pergunte qual é a diferença do arrependimento para o remorso. Deixa eu lhe explicar. O arrependimento, ele amadurece. O remorso, olha aqui, ele é incapaz de gerar amadurecimento na vida de uma pessoa. O arrependimento, ele nos aperfeiçoa. O remorso, ele nos piora. Ele nos piora. É por isso que nós temos que estar vigilantes, para que no nosso coração não seja gerado remorso, mas arrependimento. Tem gente que caminha uma vida inteira com remorso no coração. E isso, olha aqui, além de impedir o amadurecimento, o crescimento, a evolução, ainda mata. Mata! Porque uma pessoa que tem remorso no coração, queridos, ela está suscetível a muita coisa. Tanto enfermidades físicas como emocionais e espirituais. O remorso, ele faz isso. Sabe quando que nós temos remorso? Quando nós olhamos para trás. Quando nós olhamos para trás e nós não gostamos de algo que nós fizemos. E, de repente, você tá se julgando, se cobrando, se apontando, se punindo. Você tá entendendo? O remorso, ele faz isso, ele faz você se autopunir por um pouco de tempo. Mas depois ele desaparece e você volta a fazer a mesma coisa. Isso é remorso. É por isso que tem gente que diz assim, eu não sei. Eu não sei por que fulano, ele chora, ele faz isso, pede perdão, aquela coisa toda, você vê o quebrantamento, mas depois tá fazendo a mesma coisa. Aquilo que sabe que faz mal, aquilo que sabe que prejudica, aquilo que sabe que não é correto. Eu não entendo.
Porque não houve arrependimento, houve remorso. E o remorso, ele faz isso. O remorso, ele é momentâneo. O remorso, olha aqui, ele simplesmente camufla a situação, não molda nada, impede crescimento, amadurecimento, tira a visão nítida. E depois a pessoa que sofre de remorso, ela vai fazer a mesma coisa. Ela trai, aí ela pede perdão, aí ela chora, ela se quebranta. Aquilo tudo faz toda aquela cena que é muito verdadeira. Aí depois o que é que acontece? Não há uma evolução, não há uma mudança, não há um crescimento, não há um amadurecimento. E a pessoa daqui a pouquinho, tá lá cometendo o mesmo erro novamente. Aí a pessoa diz, eu não sei por que isso acontece. Porque não é arrependimento, é remorso. E remorso não gera mudança. Remorso não traz evolução. Remorso não traz amadurecimento. Remorso não traz crescimento e nem aperfeiçoamento para a vida de ninguém. E às vezes o diabo, ele quer botar remorso na tua vida. Sabe quando? Quando ele tenta te acusar do teu passado. Aí o que acontece? Ao invés de gerar arrependimento, gera remorso. Aí você vai ficar olhando e vai ficar lembrando e vai ficar se culpando, dizendo como você foi burra, como você foi estúpida, como você foi insano, como você faz isso. Aí vai uma angústia no peito e aquela dor vai crescendo e o remorso vai inchando, até, querido, gerar coisas piores, enfermidades da alma tremenda, feridas tremendas. Por quê? Porque a pessoa não consegue se perdoar e nem pedir perdão porque tem remorso. Você tá entendendo? O arrependimento, ele nos leva a pedir perdão e nos perdoarmos. O arrependimento, ele faz isso. Quando a gente tá arrependido, você pede perdão à pessoa que você ofendeu, se possível for. E se você tá arrependido, você também se perdoa. Porque o arrependimento, ele vai trazer uma análise muito crítica pro teu coração e você vai saber que algo de errado você fez, a situação que você fez, quem você era quando fez, e você vai entender que você já não é mais aquela pessoa. O arrependimento, ele traz essa visão. O remorso não. Aí por isso que tem gente que passa 10, 20 anos e não consegue se perdoar de coisas do passado. E o diabo vai só botando peso nas costas. Porque ele vai alimentar o teu remorso. E você vai olhar e vai dizer, mas eu não fui uma boa mãe, mas eu não fui um bom pai, mas eu não fui um bom marido, mas eu não fui um bom filho, uma boa filha, mas eu não fui isso. Mas e vai se corroendo e vai se consumindo. Deixa eu lhe falar uma coisa. Tira todo o remorso do coração e lembra de algo. Você não sabia naquela época o que você sabe hoje. Você não tinha experiência naquela época que você tem hoje. Você não era amadurecido naquele período como você é hoje. Então libera perdão. Libera perdão pra você. Se perdoe. Se perdoe. Se olhe no espelho e diga, eu era outra pessoa. Eu não sabia o que eu sei. Eu não era o que eu sou agora. E você não vai ficar alimentando remorso pro diabo ficar botando peso nas tuas costas, para que você não cresça, não evolua, não amadureça, não expanda e viva criando enfermidades dentro da tua própria alma, se ferindo, se autopunindo. A gente não foi chamado para se autopunir não, viu? Recebe aí. A gente não foi você não foi chamado para se autopunir. Quem faz isso na tua vida é Deus. A própria Bíblia vai dizer, porque se nós julgássemos a nós mesmos, seríamos condenados com o mundo. Você tá entendendo? Não somos nós que fazemos isso, é o Senhor. Você produz frutos dignos de arrependimento. Se perdoa e pede perdão. E o mais quem faz na tua vida é o Senhor. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Tem gente que carrega uma bagagem a vida inteira. A vida inteira. Tem medo de tudo. Tem medo de se relacionar, tem medo de confiar, tem medo de muita coisa, porque no passado você tomou atitudes que te trouxeram prejuízos terríveis. Você fez coisas que te causam vergonha até hoje. E você fica se autopunindo por causa disso. Fica alimentando remorso no coração por causa disso. É isso que o diabo quer. Mas hoje é dia de produzir frutos dignos de arrependimento. Se perdoar e pedir perdão. Se perdoe. Se olhe no espelho e diga pra si mesmo, eu já não sou mais aquela pessoa. O arrependimento, ele faz você ter uma visão nítida para que você não cometa mais o mesmo erro. Mas ele também te faz pedir perdão pelo erro cometido, e ele te faz com que você se perdoe. Você olha e diga, eu não sou aquela pessoa, eu já fui, eu fiz, mas eu não era quem eu sou. Eu não sabia o que eu sei.
Eu não tinha o que eu tenho. Hoje eu sou outra pessoa. Tenho certeza que tem gente aqui, se fizesse uma lista de erros, de falhas, muitos deles, hoje, você não cometeria mais. Pelo fato de você ter a experiência que você adquiriu no decorrer da sua caminhada. Então não se julgue, não se puna, não se culpe, não se condene por causa daquilo que te causa remorso, mas transforme esse remorso em frutos dignos de arrependimento e se levante para uma nova história, e se levante para uma nova vida, e o arrependimento lhe amadurece, lhe faz crescer, lhe evolui, lhe aperfeiçoa. Você tá entendendo o que papai tá falando pra você? Pois é. Deus marcou encontro com pessoas aqui nesta hora pra dizer: ei, remorso não quero, mas arrependimento. Arrependimento que gera perdão. O arrependimento, queridos, ele naturalmente, ele gera perdão. Eu acho lindo. O arrependimento, ele gera perdão. Quando há arrependimento, também há perdão. A Bíblia nos diz que há salvação para onde há arrependimento. A Bíblia diz que há perdão para um pecador arrependido. Não é um pecador com remorso, não. É um pecador arrependido, é o poder do arrependimento. E o diabo, ele tenta tirar isso de nós. Botando frases como essa: eu não me arrependo de nada, me arrependo do que eu não fiz, do que eu fiz, não me arrependo, por isso que não cresce, por isso que não amadurece, por isso que não evolui, por esse tipo de coisa, porque gente madura pede perdão, gente madura se perdoa, gente madura, olha aqui, libera perdão, pra si e pros outros. Você tá entendendo? Pois é, o diabo não vai mais usar essa ferramenta do remorso contra você, porque hoje você entendeu a diferença entre remorso e arrependimento. Hoje você entendeu que Deus não quer de nós remorso, porque o remorso nos faz voltar para a mesma lama que nós já passamos. Mas o arrependimento nos tira lá do charco de lodo, nos assenta entre príncipes. Você tá entendendo? O arrependimento, ele nos torna uma pessoa melhor, porque nos traz a experiência com uma visão muito nítida de tudo aquilo que nós fizemos de errado e que não podemos mais cometer. O remorso não. O remorso, ele camufla a nossa visão. É só uma dor momentânea e que nos atrapalha em todas as áreas da nossa vida. Você tá entendendo? Você tá entendendo o que papai tá falando aqui pra você? Então, em nome de Jesus, não permita que em nenhuma área da tua vida haja remorso. Que sempre que possível for, durante as tuas reflexões, diante as tuas análises, diante das tuas lembranças, que sempre haja arrependimento e nunca remorso. Porque em cada situação que nós produzimos arrependimento, perdão é gerado, amadurecimento é gerado. Você tá entendendo? Fortalecimento é gerado, experiência é gerada, e nós somos uma nova criatura, e o peso do remorso não ficará no nosso coração. Se perdoe, se arrependa, que haja frutos de arrependimento no nosso coração, nunca de remorso. E eu não tô falando, querido, de pessoas que talvez até alguém ouvindo assim: mas eu não tenho essa vida tão torta. Mas, querido, todos nós falhamos em algo. E todos nós podemos nos consumir em remorso por alguma coisa. Pode ter certeza disso. O que eu estou falando, se você não passou ainda, se você passar por algum tipo dessa situação, entenda que no meio do teu coração não pode ter espaço para remorso, mas para arrependimento, que nos aperfeiçoa e gera perdão na nossa vida, tanto de nós para conosco mesmo, como do Senhor para a nossa vida. Você tá entendendo? Então que haja arrependimento e nunca remorso, em nome do Senhor Jesus. Se você entendeu a palavra, já confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, eu quero orar com você. Coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Você ora daí, eu oro daqui, juntos nós obtemos vitória. Lembrando que às 23 horas, horário de Brasília, de segunda a sexta, nós temos encontro lá no YouTube, Natália Leandro. Eu já estou te esperando. Não dorme sem orar comigo, tá? Tô de olho em você. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bendizer e enaltecer teu santo nome. Deus, obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor
Senhor tem nos abraçado de uma maneira tão linda, o Senhor tem cuidado de nós e tem nos feito entender, Pai, que nós não podemos acumular remorso no nosso coração, mas arrependimento sim, porque o arrependimento nos amadurece, nos evolui, nos cresce. Deus, o arrependimento nos molda e nos dá experiência. Ah, Jesus, toma nossa vida nas tuas mãos, faz aqui o que tu queres, Paizinho. Onde houver remorso, eu repreendo agora em nome de Jesus, em nome de tudo que impede o teu crescimento, o amadurecimento, evolução, tudo aquilo que tira a tua real visão daquilo que você está vivendo ou daquilo que você precisa fazer, que caia por terra agora todo remorso e que nosso coração em toda situação gere frutos dignos de arrependimento. Meu Deus, ser conosco em nome de Jesus, assim nós te pedimos, te agradecemos. Amém, 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 glória a Jesus. Emília Eloy, meu amor, beijo, saudade de você, viu? Que o Senhor seja contigo hoje e sempre. Elizabeth ali de Verona, da Itália, beijo, saudade. Daqui a pouquinho eu vou comer essa pizza maravilhosa aí, viu? Saudade de vocês. Que o Senhor seja convosco em tudo. Fica na paz de Cristo. Amém.